Os custos da ausência de um planejamento sucessório. Olá, eu sou o Felipe Esteves, advogado, especialista em planejamento sucessório e holdings, autor do livro que você está acompanhando, Sucessão Planejada, Patrimônio Protegido. Eu vou falar de 7 custos da ausência do planejamento sucessório que são muito recorrentes dentro de um processo de inventário, por exemplo. O custo número 1 é o custo financeiro. Ao longo do livro você já acompanhou que existe uma série de custos, como ITCMD, honorários advocatícios, despesas judiciais, se for o caso de um inventário judicial, cartórios e uma série de certidões e registros e escrituras que são feitas dentro dos cartórios. Em média, os custos giram em torno de 10 a 15% do valor atualizado do patrimônio. Portanto, realmente é um custo muito elevado e poucas famílias têm a liquidez. Se eu tiver um patrimônio declarado no imposto de renda por R$500 mil e ele vale no valor de mercado R$10 milhões, eu estou falando de 10 a 15% sobre os 10 milhões. Portanto, de 1 milhão a 1,5 milhão. É difícil ter uma família com essa liquidez. Portanto, muitas das vezes a gente entra no segundo custo, o custo da perda patrimonial. É necessário vender esse patrimônio e a venda urgente acaba gerando um deságio, uma desvalorização. Então esse patrimônio, que o valor de mercado de venda seria de 10 milhões, ele é vendido por menos, por 9, por 8, por 7. Então há o custo da perda patrimonial como segundo custo. Mas além disso, a gente tem um terceiro custo, o custo temporal. A média dos inventários no Brasil é de 10 a 15 anos, sendo que tem inventários de mais de 40 anos. Mas se a gente pegar via cartório, o inventário extrajudicial, 6 meses a 3 anos, mais ou menos essa média, eu estou demorando um tempo muito significativo para poder concluir uma etapa que dentro de um planejamento sucessório não vai ter nenhum prazo. Eu vou conseguir trabalhar um planejamento sucessório e lá no momento do óbito, no momento do falecimento, uma simples estratégia vai fazer, por exemplo, uma alteração no contrato social da holding que caia o usufruto do patriarca ou da matriarca e já passa automaticamente fazendo a união, a gente chama de união do usufruto com a nova propriedade, e a gente faz essa de aglutina e isso gera a propriedade plena. Então é importante demais observar que existem esses custos. Mas tem mais. Um quarto custo, custo burocrático. Se demora muito, tem muitas exigências, e é um vai e vem de documentos, é um vai e vem de estratégias, um vai e vem de despesas, um vai e vem de questões que dependem não mais da família, mas sim do sistema burocrático para desenvolver toda a estratégia do inventário. Eu tenho também um outro custo, o custo do luto no caos. Não significa que a perda do ente querido dentro de um trabalho de planejamento sucessório, de holding familiar, vai evitar o luto. Não mesmo. Mas sem dúvida nenhuma, o luto vai ser respeitado. Porque dentro de um processo de inventário, um caos que é formado, a gente não toma as melhores decisões porque nossa capacidade fica limitada por conta de um excesso emocional que é a perda de um ente querido. E isso tem que ser valorizado, isso tem que ser preservado, o momento desse luto. E não é interessante jamais estar no meio de um conflito familiar, onde está mais aflorado essa questão emocional. Um outro custo que eu tenho é o custo da harmonia familiar. E aí entra a questão da paz. É muito mais interessante a gente estar reunido aqui para poder falar sobre planejamento sucessório, pensar nas melhores estratégias, supor como é que será lá na frente. Essas análises são providenciais para que uma família tenha uma segurança, tenha uma melhor união, e esse é um ponto importante hoje em dia. Há uma carência de boas conversas, de boas reuniões. Então até nisso, um planejamento sucessório ajuda a reunir a família, a unir a família, a gerar essa harmonia. Por fim, eu gosto de falar do custo da perda de um legado. Legado não entendido só como patrimônio, bens imóveis, mas sim patrimônio, mas relacionamento com a família, com os funcionários, com todos que estão em volta dos negócios familiares. Acima disso, a experiência, a vivência, os conhecimentos, seja do empresário, do pai, da mãe, do produtor, da produtora rural. É importante demais preservar isso e documentar isso em um protocolo familiar, em um acordo de sócios, em documentos que mostrem como se chegou até aqui, quais são as melhores ferramentas para que você possa levar isso adiante, preservando esse legado, perpetuando, gerando uma continuidade para as próximas gerações.